8 horas da noite. Caju dos Rafas já está começando. Seja muito bem-vindo à nossa live de número 79. Vamos ver quem vai ser o primeiro a aparecer. Temperatura em Caxias do Sul de 11 graus, 15 graus. Rafa Gubert, tudo bem contigo? Boa noite. Boa noite, Ivan. Tudo bem, tudo ótimo, graças a Deus. Prazer estar aqui falando mais uma vez contigo. Consegue baixar um pouco a câmera? Vou dar um jeito aqui, peraí. Melhorou. Melhorou. Vai ficar bom isso aqui. Tomada. Tudo bem contigo? Boa noite, Ivan. Boa noite, Rafa. Tudo bem, tudo tranquilo, cara. Prazer estar com vocês. Sejam todos bem-vindos a mais uma live com a Caju dos Rafas, edição número 79. Temos assuntos a falar hoje. Nossa live do Juventude, que ontem empatou em 1-1 com o Ituano. Juventude que havia marcado gol no início da etapa, com o David, mas na reta final acabou levando gol de empate. O Juventude está na sétima colocação com 25 pontos. No próximo sábado, enfrenta o ABC às 11 horas da manhã no Jacone. Já o Caxias ontem venceu virado ao Aimoré 3-1, gols de Ricardo Lima e também o artilheiro, o Eronaldo, Eron Show, Eron Maravilha, com 10 gols na Série D. Caxias 3, Aimoré 1, Caxias que é o segundo colocado do grupo com 20 pontos. No próximo domingo, enfrenta o Concórdia às 3 horas, fora de casa. Gubert, Juventude ontem empatou em 1-1 com o Ituano. Analisando, o resultado foi justíssimo, sem dúvida. Claro que ficou aquele gosto amargo, né, em virtude do Juventude tá com o placar, né, até os 47 do segundo tempo, o Juventude estava ganhando. No entanto, aquele gol do Ituano estava esquentando, né? Já era para ter tomado antes, até o goleiro fez um milagre um pouquinho antes. E acho que foi justo, mas obviamente ficou com gosto amargo, né? Porque era para segurar aquele resultado. No momento que o Messi já se coloca no seu lugar, né? Tem acontecido uma coisa com o Juventude que eu tenho observado já faz tempo, que é quando o David da hora sai, o Juventude morre. O Juventude não tem um jogador com as características do David da hora. Eu sei que ele tem dificuldades de conclusão. Mais uma vez, o Juventude fez o gol. Foi ele que fez o gol. Mas ele tem, sim, dificuldade de conclusão. É o que faz ele ter condições de jogar no Juventude. Já falei isso inúmeras vezes. Mas quando ele sai, o ataque do Juventude simplesmente inexiste. E aí começa a ser um ataque contra a defesa, e aí, infelizmente, a zaga acabou vazando no final. Resultado justíssimo, mas era para ter ganho. E aí, Tomado, esse empate Juventude fora de casa, o primeiro empate do clube na Série D. Série B. Pois é, como o Rafa falou, pelas circunstâncias, né, é amargo tomar um gol aos 94, né, 93. Mas todo mundo sabe que jogar lá em São Paulo, no interior de São Paulo, contra esses times é complicadíssimo, né? Então, se tu for ver, pelas circunstâncias, ficou amargo, mas em questão de pontuação, tu pontuou fora. E o Juventude, ele chegou num ponto da tabela que ele tá ali, logo ele vai entrar no G4, vai dar uma flertada com o G4, já tá flertando com o G4, né? No próximo jogo, o Juventude pega o ABC, que é o... Só o lanterna. Tá na zona de rebaixamento, a lanterna do campeonato. Mas, enfim, se tu for ver um ponto fora, maravilha. Agora, o Juventude estava... Eu acho que o Juventude, na verdade, não ganhou um ponto. O Juventude perdeu 2 pelas circunstâncias da partida, né? Mas, como eu falei, o Juventude está flertando com o G4. Tem um jogo teoricamente fácil, né? O próximo jogo do Juventude é fácil com o ABC. Eu vi um pouco ontem do jogo do ABC contra o Criciúma. O time do ABC é muito fraco, mas o Juventude tem que botar as barbas de molho, porque a Tombense também era fraca e o Juventude perdeu em casa para a Tombense, né? Então,
eu acho que o Juventude se encontrou na competição, deu uma boa melhorada e como falei, está flertando com o G4, logo vai. Essa questão do Rafa, que o Rafa disse, né, do jogador que sai e o time perde, isso acontece no Caxias também. O Caxias tem a Eronildo dependência, né? Então, quando o Juventude, pelo jeito, é o da hora, então é ruim quando a gente fica muito dependente de um jogador só. Mas acredito que o Juventude, pelas circunstâncias do Juventude, quando o Soares agora quase faz um gol antológico lá na Arena, eu não posso falar muito do Grêmio, porque senão a direção do Caxias fica brava comigo. Então, eu acho que o Juventude está encontrando uma forma de jogar. Eu acho que, por aquilo que eu vi também, parece que as alterações que o técnico fez chamou um pouco o Ituano para cima. Eu li alguma coisa, não consegui ver o jogo ontem. Não sei se o Rafa concorda com isso, que as alterações do técnico ontem acabaram por chamar o Ituano para cima do Juventude. Eu acho que elas não deram certo, mas eu não acho que seja por aí, sabe, Rafa? Até no final ele até trocou 2 atacantes por 2 atacantes. Ele tentou, o que ele fez, ele botou o Jean. Ele botou o Jean para dar uma forçada ali no meio-campo, um volante mais posicionado, né? Eu acho que, mas eu continuo achando que o que gol do Botafogo. Tem gol. Tem gol. Tem gol. Gol do líder. Eduardo. Gol do líder. Segue o líder Botafogo. Botafogo agora tem que fazer uma observação. Que jogaço esse Botafogo, esse Grêmio e Botafogo. Meu Deus. Que jogaço. Mas eu acho que está mais relacionado ao Juventude perder a velocidade. No que sai o David da hora, isso aí tem sido recorrente. Sai o da hora, o outro time naturalmente vem para cima, porque não tem mais um cara que tenha velocidade, puxa contra-ataque. Isso aí, infelizmente, o Juventude precisa urgente de um jogador com uma característica parecida. O time foi praticamente o mesmo contra o Vitória, né, Gobert? Exatamente. O Juventude jogou com o Couto, o Dani Bolt, depois o Cadi estreando, o Danilo Bosa, o Zé Marcos, o Kelvin, o Jadson, depois o Daniel Cruz, o Vini Paulista, depois o Jean Imer, o Reginaldo e Nenê, o David, depois o Vitor Andrade e o Rodrigo Rodrigues, depois o Fábio Gomes, técnico o Thiago Carpini. O Carpini tentou imitar a mesma escalação contra o Vitória, mas não deu muito certo. Até achei que no primeiro tempo o Juventude jogou muito bem. O primeiro tempo era para o Juventude, embora o gol tenha saído no início do segundo tempo, no primeiro tempo era para o Juventude ter saído em vantagem já. Porque funcionou no primeiro tempo. O Juventude se perdeu a partir das alterações. Mas eu não acho que seja responsabilidade do técnico. Até porque o retrospecto dele... Alterações, ele não é culpado? Não, eu acho que as alterações elas enfraquecem o time, mas a questão é as peças de reposição. Hoje o futebol ele é tão corrido que o David da hora, quando ele sai exausto. Os jogadores hoje, como tu troca metade do time de linha. Não é mais aquela... Além de toda essa questão física, hoje, a partir dessa alteração da regra para 5 substituições, os jogadores estão jogando 60 minutos a toda. Eles não correm mais para 90. O cara já sabe que vai sair com 15 do segundo tempo, cara. O cara dá tudo até os 15 do segundo tempo. Ele sai... Por isso que o David da hora ele consegue ser o atacante mais ofensivo do Juventude, mais rápido, mais veloz, mais perigoso, e ao mesmo tempo ele tem um trabalho de defesa importantíssimo. Ele aguenta 60, assim. Quando vê, ele tá dando carrinho na linha de fundo de defesa, cara. Os jogadores, porque ele sabe que ele joga 60. Então eu acho que o problema está na reposição e não nas alterações, porque o treinador, se ele não alterar, nos últimos 30 minutos o time vai ser amassado por um time que tem 5 jogadores novos em campo. Mas é que tem uma diferença, tem a diferença do técnico errar na substituição. Exatamente. E o material humano que ele tem no banco. Esse é o meu ponto de vista. Porque às vezes o que acontece? O cara tá extenuado, mas ele é o melhor do time, mas no banco tu não tem uma reposição à altura daquele jogador que tá ali.
Só que daí tu não pode perder na intensidade do jogo, na parte física. Tu vai ter que fazer o quê? Tu vai ter que botar um cara que tem um gás. E daí não é culpa do treinador. Se ele tivesse trocado, por exemplo, lá os 2 atacantes, e tivesse botado 2 zagueiros no time, daí tu diz assim, não, ele chamou realmente o Ituano, né? Agora, se ele teve que trocar um atacante por um atacante, e o atacante que entrou não corresponde, né, aquilo que tu tem como titular, daí a culpa não é dele. Daí não tem o que fazer mesmo. Exatamente isso que eu acho. E nós temos que levar em consideração ainda que o Nenê joga 90 minutos. Sim. E o Nenê joga 90 minutos porque ele joga meia bomba, cara. O Nenê se encara com toda, ele se esforça e tal, mas minutos ele pode fazer um gol de falta e decidir o jogo. Então eu não sou contra ele jogar os 90 minutos. Mas para o Nenê jogar em 90 minutos, no critério da intensidade, o Juventude joga em 10, cara. Porque o Nenê, ele cerca, ele não vai estar dando carrinho, se matando, o Juventude joga em 10 por causa do Nenê, e eu não estou achando isso ruim de forma alguma. O Nenê já fala por si, né, o retrospecto dele, o que ele está fazendo aqui no Juventude, mas então o Juventude ele precisa fazer essas alterações, ainda mais por conta do Nenê. Tomada, me tira uma dúvida. Mas tem uma coisa, né, só pegando esse gancho que o Rafa falou. O Nenê não marca, mas pode ter certeza que no mínimo 2 do time adversário vão cuidar do Nenê. Não dá para deixar. Daí isso aqui vale. Né? Porque é o seguinte, não, ele cerca, ele não marca. Tudo bem, cara, mas se eu sou técnico do outro time, né, de um técnico de time de Série B, e do outro lado tem Nenê, não tem, cara, tu vai ter que botar um jogador ali para cuidar dele, porque esse cara pode decidir um jogo sozinho. Ainda mais na Série B. Inclusive na Série A, Rafa, porque eu tô assistindo aqui o jogo do Grêmio, o Soares ele não para em pé, cara, e ele já quase decidiu o jogo 2 ou 3 vezes. Ele mesmo, com as condições seríssimas, assim, o joelho dele, tu nota nitidamente que ele tá com dificuldade até de correr, e ainda assim ele é tão diferenciado que é um perigo sempre, né? A minha dúvida é tomada saber se a minha conexão tá ruim ou é do Gubert. Deixa eu tentar dar uma mexida. Tá. É a do Gubert. 8 horas mais 12 minutos. Este é o Caju dos Rafas. Participe, comente aqui da nossa live. Tomado, gostaria de ter um Nenê no teu time aí nessa Caxias? Gostaria de ter 2. Eu gostaria de ter um berçário no meu time, se fosse a comparação. O cara é diferente. É o que eu acho assim, ó. Eu acho que o Nenê é um jogador completo. Porque ele, além de ele jogar muito bem, ele é um cara que ele orienta os jogadores dentro de campo. Assim, ó, é a questão da liderança. Ele é a referência técnica do Juventude hoje, tranquilamente, sem errar. Eu vou dizer até da Série B. Ele é a referência técnica do Juventude e ele é uma referência dentro de campo como líder. Então, quem não gostaria de ter um Nenê no seu time, né, é um cara louco. Então, eu acho que faz toda a diferença um jogador desse. Ali no começo, ele não sei o que estava acontecendo no Juventude, né, mas ele não estava conseguindo. Agora que as coisas encaixaram, ele é uma referência dentro e fora de campo, pode ter certeza disso. E um jogador desse, é cada vez mais raro tu conseguir encontrar um jogador desse. Então, sim, gostaria muito de ter, não gostaria de ter um, gostaria de ter 2 no meu time de jogadores com o nível do Nenê. Falando nisso, dentro e fora de campo, tomada aí, Gilbert, eu estive no aniversário do Juventude de 110 anos, lá no centro do treinamento, o Nenê estava lá, que sucesso ele estava fazendo. Imagina. Estava um público em volta dele. Imagina, ele é a maior contratação do Juventude, pelo menos da última década. Da última década, Gilbert. Pelo menos. Uhum. Eu concordo que é uma grande contratação. Eu não acho que contratação de jogador muda patamar do time. Uhum. Assim, tipo, tem um outro patamar. Eu não gosto. Eu acho que o que muda o patamar do clube é os resultados dentro de campo e aquilo que tu vai subindo. Não adianta, por exemplo, o Juventude ter o Nenê e cair para a Série C. Tá entendendo? Nesse aspecto.
Agora, um jogador como esses, cara, vai atrair mais sócios, vai atrair mais venda de camisetas. Agora, nessa onda que o Juventude tá bem, vai atrair mais público no estádio. Eu vejo vários torcedores, quando tem transmissão do Juventude, com a camiseta do Nenê, né? 77, eu acho que é o número da camiseta dele. Então, uma contratação dessas movimenta muita coisa dentro do Juventude. E claro, cara, o torcedor vai querer o quê? Vai querer tirar foto com o cara, vai querer ter a recordação dele. Então, nesse aspecto, eu acredito que uma contratação de um jogador... Olha, eu vou fazer a mesma comparação com o Soares no Grêmio. A contratação do Nenê no Juventude assim, nas devidas proporções, é a mesma coisa que a contratação do Soares no Grêmio, não tem dúvida alguma. Eu tenho vontade de ver o Nenê jogar. Porque daí a questão é o seguinte, não é porque eu sou torcedor do Caxias que eu não gosto do bom futebol, né? E quem não gostaria de... Eu gosto de ver ele jogar, porque é um gol de falta que o cara faz, é um cruzamento, enfim, é um cara diferenciado. E como eu falei, no nível técnico do futebol brasileiro hoje, que está baixíssimo, muito baixo, esses caras são exceção. E eles se entregam, não tem. né? Muito. E essa contratação do Soares, ela também tem ligação direta com a contratação do Ener Valencia pelo Inter. Eu não tenho dúvida disso. Vocês estão me ouvindo? Eu acho que não. Vocês não acham? Vocês estão me ouvindo? Tomara, tá bom? Minha conexão tá boa agora? Ela melhorou? Sim. Tá, não, tá boa, eu tá acho boa. que essa contratação do Ener Valencia pelo Inter, ela está diretamente ligada à contratação do Soares pelo Grêmio. Vocês não acham? Eu acho que assim, ó, foi uma tentativa frustrada de resposta. Eu acho que tá ligada. Acho que tá ligado. Foi uma tentativa assim, tipo, foi, como é que eu vou dizer assim, o impacto da contratação do Valencia não tem nem comparação, né, com a contratação do Soares. Mas foi uma tentativa de se dar uma resposta. Acho que é isso. 8 horas. Mas entrou numa fria, coitado. 8 horas, 17 minutos, temperatura 15 graus. Mandar um abraço para o Regis Dano Luz. Obrigado pela audiência. Série B do Brasileirão, rodada 16. O Novo Horizontino empatou com o Atlético Goianiense em 2-2. Ceará 3, Botafogo 0, Guarani 2, Londrina 1. ABC, que é o próximo adversário da Juventude, perdeu para o Criciúma por 1-0. Avaí 0, Ponte Preta 1, Ituano 1, Juventude também 1. Jogaram no sábado. Tombense 0, Sampaio Corrêa 1. No domingo, Chapecoense 2, CRB 1, Sport 0, Mirassol também 0. E na segunda-feira, às 8 horas, tem Vila Nova e Vitória. Classificação da Série B. Foi a mesma. Só para pegar um gancho, para não perder, senão eu vou me perder. Rafa, ó, assim como o Grêmio contratou o Soares, o Inter deu uma resposta com o Valencia. Quando o Juventude contratou o Nenê, o Caxias foi lá e contratou o Minho. Em primeiro está o Criciúma com 33 pontos. Em segundo, o Sport com 32. Em terceiro, Vila Nova com 31. O quarto é o Novo Horizontino com 30 pontos. O Juventude é o sétimo com 25. Em 17º, Tombense com 12. 18º, Londrina com 11. 19º, Avaí com 11. Lanterna, Gubert, é o próximo adversário da Juventude, o ABC, enfrenta sábado às 11 horas no Japão. 11 horas da manhã. Tem que servir de lição o que aconteceu contra o Tombense para não se repetir. Agora, assim, ó, em relação a... Só fazendo um comparativo, eu senti mais aquele ponto que o Juventude perdeu com o Tombense. Vou botar o ponto e não os 3 pontos, porque estava empate até o final. Porque aquilo sim eu achei uma injustiça, assim, porque o Juventude estava em cima, forçando, e aí no último lance tomou o gol que tirou um ponto do Juventude. Ontem não foi o que aconteceu. Ontem o Juventude estava tomando um sufoco, já era para ter tomado o gol antes. Então eu não acho as situações parecidas, muito embora ontem o Juventude tenha perdido 2 pontos e naquele dia só 1, né? Tem gol. Tem gol aonde, Carione? Tem gol na arena da OAS, né? Porque não é do Grêmio.
Na Arena Oeste, segundo gol do Botafogo, eu não vi quem fez o gol, Rafa, me ajuda aí. Segue o líder. Cara, que saída errada. A saída errada de bola do zagueiro do Grêmio comprometeu tudo. Agora, esse Botafogo, eu vou te dizer, estão dizendo que não vai aguentar. Cara, mas ele só tá ganhando, né? Hoje era um jogo bem difícil, né? O jogo contra o Palmeiras já era muito difícil, mas esse aqui também, vamos combinar que os caras sem o técnico, né? Com o interino, e ir lá e ganhar do Grêmio na Arena com 50 mil pessoas, cara. Os caras estão. 36 em segundo Flamengo e Grêmio com 26. 10 pontos. O Botafogo é o. Como é que é aquele clube da Inglaterra? Leicester. Campeão? Leicester. É isso aí. O Botafogo vai ser esse time da Inglaterra esse ano aí. Tá com toda a pinta. Eu acharia legal. Eu acho que isso dá. Sempre quando se tem um campeão improvável no futebol, isso fortalece os outros. Exato. De que é possível tu chegar lá. Desde que tu tenha massa encefálica, né, para ser um diretor de um clube e entender as mensagens que estão acontecendo ao redor de ti. Então, o Botafogo está mostrando que, mas agora o Botafogo é uma SAF, o Botafogo não sei o quê, tem injeção de dinheiro. Vai ter clubes que tem SAF e que não Olha o Vasco. Nada. Parece que o Thiago Carvalho está em último. Né? Exatamente. O Rafa pega muito bem. Né? Olha o América de Natal, que eu acho que hoje caiu o técnico, né, do América de Natal, que também vai se transformar numa SAF, vai ter uma... Olha, eu acho que sim, hein? Então isso não quer dizer nada. O trabalho é bem feito e o Botafogo está mostrando assim, ó. Lá no Rio de Janeiro, o pessoal fala que o Botafogo é um bairro, né? Não é um clube de futebol. Eles dizem que o Botafogo é um bairro. Pois o bairro Botafogo é líder do Campeonato Brasileiro e está atropelando todo mundo, cara. Ganhou do Palmeiras, agora ganhou do Grêmio. Então, acho que isso é um bom sinal. Concordo com o Rafa. É bom, eu adoro esses campeões improváveis, cara, para dar uma mexida no futebol. Mostrar que é possível fazer alguma coisa diferente. Vamos falar do Caxias agora, então, pessoal. Vocês não querem falar do Diniz na seleção? Eu acho que seria mais... nesse momento do futebol brasileiro, a gente falar do Diniz. Não? Vamos pro Caxias, que esse momento você me diverte. Na semana que passou, Sgarioli, entre aspas, metido uma polêmica. O empresário de Marlon, eu vou falar mais no Instagram. Eu gostaria que as pessoas gravassem o que eu vou dizer agora. Gravem o que eu vou dizer agora. A direção do Caxias, por incrível que pareça, acertou nessa situação com o empresário do Mar. Por incrível que pareça, eu estou assim atônito até agora. Porque a direção do Caxias acertou uma. Porque é o seguinte, ó. Tu faz uma renovação de contrato com um jogador, tá? E naquele contrato lá tem uma multa contratual por rescisão. Empresário e jogador sabiam disso. Naquele momento em que assinaram, sabia disso. Certo? Pintou uma proposta da Chapecoense, que é a proposta da Chapecoense. Maravilha. Paga a multa. Paga e vai. Se tu não pagar e não for, eu vou te dar duas alternativas. Ou tu continua com foco aqui no clube, continua jogando e dando sangue, ou eu vou te botar a treinar com os quero-queros lá atrás do Centenário. Entendeu? Agora, eu acho que o empresário do Marlon não está pensando muito na carreira dele. Primeiro, botar no Instagram que o Caxias não aceitou a multa, mas continuamos 50%, 100%. Cara, isso é uma tentativa medíocre de tu tentar forçar a saída do jogador e pressionar o clube para que aceite a proposta da Chapecoense. Né? Se o jogador não está com foco, que nem eu falei, cara, não está com foco porque tu quer na Chapecoense, então faz o seguinte, empresário, pague a multa pro Caxias e leve teu jogador para Chapecoense, né? Porque não adianta tu dizer assim, é um clube de Série B, a proposta salarial era não sei quantas vezes mais, enfim, não sei o quê. Cumpra o contrato,
né? Então, eu acho que isso acontece às vezes porque tu tem que ter uma relação profissional com esses caras e não de amizade. Todo mundo sabe como é que é o meio do futebol, entendeu? Então é o seguinte, eu queria ver se o jogador Marlon estivesse na Chapecoense e queria ver pro Caxias, se fosse o contrário, para ver se o empresário ia forçar essa forçação de barra contra a Chapecoense no Instagram. Ele não ia fazer isso. Então, é o seguinte, eu acho que a direção do Caxias fez o correto. O jogador, no momento, ninguém te obrigou a assinar o contrato, cara, tá aqui, eu acho que tem que ser totalmente transparente e dizer assim, olha só, amigão, tu só vai sair daqui se pagarem R$ 50 a tua multa. Sim, Tô dando um sim. exemplo, né? R$ 50 a tua multa aqui. Se não, cara, tu vai ficar no Caxias, entendeu? Eu acho que foi, como eu falei, uma tentativa medíocre do empresário de forçar uma barra. Só que o que acontece? A torcida não consegue separar a pessoa do empresário e do jogador. Ela vai ficar com o ranço do Sim. jogador. E se o jogador tomar um cartão amarelo bobo, se o cara errar um passe, a torcida vai lá e vai vaiar o cara e vai xingar o cara. Então, eu acho que faltou preparo da parte do empresário. E nessa vez, aleluia aos anjos, arcanjos e querubins, a direção do Caxias acertou. E Guba, essa situação aí foi constrangedor, né? Pro atleta e pro clube também. Mas o Rafa tocou no cerne da questão. É isso. Cara, por quem é que assinou o contrato? Cara, quer ir embora, só paga a multa. Só paga a multa, não tem problema nenhum. Pode, sabe, até acho que nessas alturas do campeonato é até interessante para todas as partes que ele vá, mas nessas condições. Se não, coloca o cara, treina lá com os quero-quero. Sabe? Agora, é o que o Rafa falou. Agora, cara, se ele errar um pênalti, se o Caxias for para os pênaltis, ele for para o pênalti, ele, no final das contas, é melhor para todos que ele acabe indo. Até porque vamos combinar que não está com essa bola toda, né? Não está com essa bola toda para tá falando aí pelos cotovelos, sabe? Não é ele, né? É o empresário, mas o empresário fala por ele. É Cara, representante, né? é o representante, cara. É o representante. Então essa situação ficou muito chata, mas o Caxias não deve abrir mão do ativo. Cara, tem um contrato, meu. Tem um contrato. Então, continua pagando e bota o cara treinar lá na Baixada Rubra. Bota o cara dar volta ao redor do campo. Tranquilo. Tranquilo. É, esse negócio de intermediário de futebol e empresário, ele pode tanto dar um upgrade na tua carreira, como ele pode travar a tua carreira total, né? E o jogador, muitas vezes, ele não tem, não é por mal que eu estou dizendo isso, mas o jogador às vezes não tem esse conhecimento de negociação e tal, tudo mais. O empresário vai chegar pro jogador e vai dizer assim, tu tem uma proposta da Chapecoense e o Caxias não quer te liberar, cara. Só vai mostrar um lado. E o outro, olha só, mas quando né, a gente assinou aqui o contrato, o cara tinha uma multa. Então a gente tem que cumprir essa multa aqui. É bom pra ti, inclusive, pra tua carreira, tu mostrar o seguinte, ó, né? Só que, cara, os caras só pensam em cifra. Só pensam em cifra. Infelizmente é isso. Então, eu bato muito, eu já fui até ridicularizado por isso. Mas eu bato nessa tecla. O jogador de futebol não tem que ser formado só na questão do futebol. Ele tem que ser formado como um cidadão. Certo? Ele tem que ter, para mim, o jogador de futebol tem que ter educação financeira, tem que ter a questão de mídias sociais, de media training, que se chama, né? O Ivan tá aí melhor que eu. Eu acho que você tem que ter, para justamente o cara não chegar. Exato, cara, para não ter essa promoção. Olha só, eu vejo em 2 jogadores, jovens promissores, espero que não me queimem a língua, mas que já fazem isso com eles, tá? Que é Vitor Roque e o Eric do Palmeiras. Eu acho que esses jogadores já têm um acompanhamento desse tipo, uma estrutura, uma equipe para blindar esses caras. Porque senão, meu amigo, né? É como o Rafa falou, peraí, baixa tua bola que não é tudo isso, né? Não é tudo isso. Agora, o cara pode estragar a tua carreira, entendeu? Porque é o seguinte,
uma coisa que não se sabe no futebol é que existe muita informação. Todo mundo acha que aqui Grêmio e Inter se odeiam. Amigão, os caras conversam. Você já viram algum jogador do Grêmio ou do Inter numa negociação Grêmio e Inter atravessar? Por quê? Porque eles se conversam. Então eu acho que falta isso também no futebol, cara. A gente não consegue ter um técnico de futebol na seleção brasileira. A gente tem um interino. Isso é o que mais tá me deixando assim, de cabelo em pé. Então tu vê um empresário de um jogador da Série D fazendo um papelão desses pro cara ir pra Série B. Né? O Marlon é um sonho antigo do Gilmar Dalpozo. Quando o Gilmar Dalpozo estava no Ituano, ele queria levar o Marlon pro Ituano. Daí agora ele quer levar. Então é um desejo do Gilmar. Mas então vamos sentar, é o seguinte, cara. Tá aqui, é multa rescisória ou não, ou tu vai ficar aqui. Entendeu? Eu acho que essa direção do Caxias mandou bem. Muito bem. Tem que ficar mesmo. Outro nome. Só que daí só o finalzinho. O Rafa falou uma coisa, porque se esse cara errar um pênalti, ou fizer um pênalti num jogo decisivo, ou for expulso, ou não sei o que, cara, vai abrir agora margem para que as pessoas pensem um monte de coisa. Daí o empresário jogou contra o jogador. Botou o jogador sentado num barril de pólvora. A Tamares Calcom, boa noite, os amigos do Caju dos Rafas. Um grande abraço para todos vocês e, inclusive, para o Rafael Sgarione e Rafael Gubert. O América do Rio Grande do Norte diz que a multa é de R$1 milhão se demitir o treinador. Uau. 1 milhão. Quem? Qual é a multa rescisória? Do América do Rio Grande do Norte. Do Thiago Carvalho? Vão pagar. Porque, vamos pegar um gancho do América, o América é um time de massa lá do Rio Grande do Norte. É um time de massa. O time está na zona do rebaixamento. Hoje ele tomou uma virada do Manaus, que também estava na zona de rebaixamento. Ele não está conseguindo fazer o time jogar. Eu quero ver a direção do América segurar esse rojão. Eu quero ver a direção do América segurar o rojão. Porque é o seguinte, ó, ele não foi treinar o Altos, né? Eu não tô menosprezando os clubes, eu estou fazendo uma comparação. O Altos do Piauí, um Floresta na Série C, que não tem tanta torcida, tanto apelo. Ele foi treinar um time de massa, um time de capital. E a direção não vai segurar o rojão, cara. Vai ser difícil. Eu acho que esse cara vai ser demitido. Carlos Capellini, o Marlon da Série D, não é o mesmo do Gauchão. A opinião do Carlos Capellini. Ontem o Marlon, se o Sgarione conseguiu ver o jogo, mas ontem o Marlon jogou bem no primeiro tempo, ele e o Eliezer. Não, eles jogaram aquilo que eles jogam. Não vi o Marlon. Ele se entregou e jogou como sempre joga. Eu não estou dizendo isso. A situação que se criou foi em virtude daquilo que o empresário colocou. Ontem o Caxias jogou... sofreu ontem contra o Aimoré no primeiro tempo. Sofreu. No segundo tempo, bom. Na metade. Depois, no segundo tempo... Exatamente. Mas eu não vejo que o Marlon comprometeu o resultado. O Caxias não jogou bem porque o Caxias tem um time limitado, que daí tem a mesma questão do Juventude. O Caxias tem o... Quê? Ah, tá bom. A minha filha agora veio me fazer uma pergunta da escolinha aqui. Eu até me perdi. A questão é a seguinte. O Caxias também depende do Heron. É claro, o Caxias depende do Heron. O Heron errou 2, 3 gols no primeiro tempo contra o Aimoré, né? Sim. Ele errou os gols. Se tu tira a referência que é o Heron, o Caxias vai sofrer. E ontem foi contra o Aimoré, sofreu, saiu perdendo. Eu queria ver, o Caxias teve sorte de achar aquele gol no final do primeiro tempo. Se ele não, o time ia sair vaiado, ia vindo uma pressão no segundo tempo. Então o time do Caxias é limitado. O time do Caxias é limitado. E a grande incógnita da torcida do Caxias é o seguinte:
A gente está sofrendo para ganhar do Aimoré em casa. Como é que vai ser nos matas quando a gente pegar os times mais fortes desclassificados? Então, o time do Caxias não inspira confiança. Tá? Ganhamos do Novo Hamburgo. Bom, tinha que ganhar do Novo Hamburgo, pelo amor de Deus. Daí o Novo Hamburgo meteu 4-1 no Aimoré. E daí nós pegamos o Aimoré. O Caxias tinha, eu sempre falo, não gosto da obrigação. Né? Tinha que ganhar. Tinha que ganhar do Aimoré. E sofreu para ganhar do Aimoré. Assim como o Caxias não foi bem contra o Brasil. E agora o Caxias pega 2 adversários que estão na briga pela classificação. Então eu acho que esses próximos jogos do Caxias vão ser testes de fogo, né, para o Caxias. Chegaram reforços, aquela... Daí também é a questão, é a característica da competição. Tu tem que pegar os jogadores que foram dispensados, né, que não deram certo na Série B e C. É assim, os caras chegam no meio da competição, mas preocupa, o Caxias preocupa. Ganhou 3-1. Cara, sofreu para ganhar de 3-1. O resultado engana muito. Só deixa eu fazer uma pergunta. Qual é que é essa história da renovação do Heron? Como é que isso vazou? Se sabe alguma coisa? Existe algum interesse porque o Heron tá fazendo gol, né? Não para mais de fazer gol. É o artilheiro da Série B com 10 gols. E aí ontem estavam falando que o Heron, que o Caxias ainda não renovou com o Heron. Isso partiu do Heron? Você sabe alguma coisa? Não tenho essa informação ainda. Se alguém tiver alguma informação, pode nos passar aqui na live do Projeto dos Rafas. Eu também não estou sabendo nada a respeito do Heron. Agora, é natural que um artilheiro da competição, né, como a Série D, vai chamar a atenção de outros clubes, até de Série B. Então, se me disserem assim, tu acha que o Heron vai sair do Caxias? Cara, eu espero que não saia, mas se ele sair não vai ser surpresa nenhuma. Né? Ele tá muito bem, ele tá fazendo gol de todo jeito, ele tá se destacando. Eu acho até que ele tá buscando isso, né? Ser contratado por um time de uma divisão superior. Cara, é o sonho de todo jogador, né? Agora, se chegar um clube de Série B que pague a multa do Heron, que deve ter, não vai ter como segurar, é inevitável. Agora, eu não sei se tem problema, isso eu não sei mesmo, mas eu não gostaria que ele saísse, mas que vai ser difícil segurar, cara, vai ser muito difícil segurar. O artilheiro Heron. Gabriel Tomé, boa noite. Concordo com tudo que foi falado sobre o Mago, com uma ressalva. Tem que cobrar sim. Se for empresário ou jogador, pouco importa. Cara profissional tem que ser cobrado e cobrado muito. Opinião do Gabriel Tomé. Não, Tomé, eu concordo contigo. Tem que cobrar. Né? Só não pode entrar em motel e bater no cara, não pode quebrar o carro do jogador. Né? Esse tipo de coisa não pode, né? Tipo, os jogadores do ABC ontem tiveram os carros depredados lá com as famílias na saída do jogo. Eu acho que tem que ter uma cobrança dentro do que é razoável, né? Tem que cobrar? Tem. Eu concordo plenamente contigo. Agora, tem que separar as coisas. Às vezes, o cara que administra a carreira do cara põe o cara numa sinuca de bico. Entendeu? E as coisas não são bem por aí. Eu acho que tu tem que instruir o teu atleta. Tá? Eu conheço... eu fiquei 2 anos no meio do futebol conversando com o gerente executivo, com o empresário, com o diretor, não sei o quê. E a reclamação é sempre a mesma. Que às vezes só se pensa no dinheiro, né? E não se pensa em outras coisas. Mas, sim, tem que cobrar? Tem que cobrar. O jogador tem que ser cobrado. Só que, né, dentro de uma razoabilidade, porque a gente está perdendo um pouco, quando eu digo a gente, né, aqui no Brasil, está se perdendo um pouco daquilo que é razoável, cara. Entendeu? Até acontecer uma desgraça. Uma hora vai acontecer uma desgraça com esse tipo de coisa. Esses dias estavam cobrando até o Palmeiras, na diretoria do Palmeiras, assim que o clube está bem, né? Para te ver a situação como está o futebol, que até a diretoria do Palmeiras sendo cobrada. Olha só que maluco, isso foi maluco porque a torcida do Palmeiras ficou braba com a direção do Palmeiras, porque a direção do Palmeiras comprou um avião para o clube
para que fique mais fácil a questão da logística, né? Para não perder tempo de aeroporto, por causa dos caras botaram lá, fizeram um protesto, avião não é contratação. Então, por isso que eu tá saindo um pouco do razoável. O que aconteceu com o Luan, cara, é uma coisa maluca. Né? É uma coisa maluca isso que aconteceu com o Luan. O cara não foi o Luan, tá? Que assinou um contrato de não sei quantos mil para ele por tantos anos. Não foi ele que fez esse contrato. Entendeu? Ele não tá jogando. A escolha do técnico dizer assim, ó, cara, tu não tá performando. Agora, o histórico do jogador, o comportamento, isso tu poderia ter investigado tudo antes de contratar. Entendeu? Qual é o histórico desse atleta? A gente pode recuperar esse atleta aqui, a gente tem estrutura para isso. Daí o que acontece? Cara, ele não rendeu, não tá conseguindo jogar, tá aí é o direito que ele tem de fazer. Agora, tem que cobrar o diretor que contratou esse cara uma fortuna por mês, entendeu? E que é o clube que tá pagando. Esse sim que tem que cobrar. Não dessa forma também, né? Tipo, bater no cara e tal. Mas o Luan até é o porque a culpado. gente sabe que se for investigar essas contratações, tu vai descobrir que tem mais gente ganhando dinheiro, né? E aí, por isso que na SAF as coisas acabam acontecendo melhor. Porque assim, ó, nos nossos clubes tradicionais, estamos falando agora do Luan, mas que é no Corinthians, agora num outro gigante de São Paulo hoje, estreou o Alexandre Pato. Que breve provavelmente vai ter o mesmo destino do Luan, vai estar aí encostado de novo, ganhando muito dinheiro. Por que não analisam, que nem o Rafa falou, por que não analisam o histórico do jogador? Alguém acha que o Pato vai comer a bola no São Paulo? Em sã consciência, alguém acha que o Pato vai se pagar? Alguém acha isso? Quem é que vai pagar o Pato? Será que quem vai pagar o Pato dessa vez? Geralmente é o clube que paga o Pato. Porque às vezes, numa tentativa desesperada de se dar uma resposta para a torcida, o dirigente do clube vai lá, contrata o cara por uma Babilônia de dinheiro, e daí essa conta quem paga é o clube. E na SAF, tu vai ter que dar, e daí extrapola o orçamento do clube. Cara, o esquema é o seguinte, como era o futebol brasileiro. Tem um livro que é O Futebol Como Ele É. Tá aqui, ó. Rodrigo Capello, tá aqui, ó. É esse livro aqui, ó. Indicação, ó. Quem quiser ler esse livro aqui, lê esse livro aqui, que é fantástico. Ele fala um pouco dessas questões de contratação. E agora mudou também, né, com a Lei Geral do Esporte, agora, a responsabilização, e isso eu batia lá atrás, que tinha que responsabilizar o dirigente que fazia loucuras com o dinheiro do clube, com o patrimônio próprio. Porque daí era o seguinte, vamos contratar o fulano de tal para dar uma resposta para a torcida. Daí vinha o jogador a um preço, né, astronômico, o clube não tinha como pagar, a conta ficava para as direções. SAF se tem um orçamento, tu não vai poder extrapolar esse orçamento. É o que o D'Alessandro falou aqui em Porto Alegre, que ele está trabalhando com o Ronaldo no Cruzeiro, e ele está, como é que eu vou dizer, admirado com isso, que tem um orçamento e desse orçamento não sai. E tu pode até argumentar lá com o Ronaldão, Ronaldão, a gente está precisando disso, daquilo. Ele disse assim, o orçamento do futebol é esse. Tu vai ter que contratar dentro disso aqui. Senão não dá. Eu acho que é esse o caminho e por isso que muito clube grande hoje está quebrado. É aquilo que eu digo. A SAF é a salvação? Não, cara. A gente está vendo o Vasco. O Rafa falou o exemplo do Vasco. Mas eu acho que o esquema é como tu gere o negócio, o futebol. Tu pode ter uma SAF quebrar e tu pode ter uma associação e muito bem nunca querer vender para uma SAF porque ela é bem organizada e bem feitinha. Então eu acho que isso a gente está caminhando assim, ó, lentamente no futebol brasileiro para isso, né? Sempre assim.
Agora, se a gente não mudar isso, nós ficamos que nem o Rafa. Eu queria saber quanto que o Pato ganha por mês. Aí os caras já têm lá o histórico de que é um cara que já está garantido. Tá? Que faz 15 anos que não quer jogar bola. Desde que ele saiu do Inter, que ele não quer jogar bola. E os caras vão lá e contratam. Porque é o Pato, porque tu acha que tu vai trazer o cara, não sei o quê. De repente tu tá queimando jogadores promissores, né? Que poderiam subir no São Paulo e não sobem. Mas agora alguém analisa isso? Duvido, cara. Duvido, deu dó. Vou ler aqui algumas participações. A Tamara Falcão, o Thiago Carvalho tem contrato assinado com a América até o ano que vem, 2024. O Alessandro Sebem, Thiago Carvalho, que se ferre, técnico ruim. No Gauchão foi nosso goleiro que salvou o time. Lá contra o América, levou a virada em 25 minutos. O Regis Daneluz, o PC tinha falado há algumas rodadas atrás que estava em negociação com o Heron, mas até agora, pelo que se sabe, ainda não foi renovado. O Alessandro Sebem falou, o Heron vai ficar. O Felipe Grmelmaier, boa noite, amigos, Grenar firme no sofrimento, o nosso departamento de futebol é fraco demais. A opinião do Felipe. Isso que o Felipe falou do sofrimento é esse, cara, com todo torcedor do Caxias que tu fala, diz assim, cara, como é difícil ver o Caxias jogar, como é sofrido ver o Caxias jogar. Eu acho que o planejamento da Série D do Caxias ele foi bem mal elaborado. Bem mal elaborado. Porque sai um técnico, contratam um técnico. Nesse meio tempo aqui chegam jogadores. Tá, mas quem é que indicou esses jogadores? Foi o técnico que saiu? Foi o técnico que chegou? Daí tá, beleza. Daí sai um executivo de futebol que disse que não ia ter mais contratações no Caxias, chega um novo executivo. Nesse meio tempo contratam mais jogadores, que não foi o executivo que trouxe. Muda o técnico. Eu acho que isso está bem esculhambado. Bem esculhambado. Se o Caxias subir, vai ser aquela coisa dos deuses do futebol, né? Que deu uma conjuntura, assim, deu uma liga e subiu. Mas todo mundo é unânime. Não tem nenhum torcedor do Caxias com quem eu falo que diga assim, bom, vamos subir e esse ano aqui dá para sentir que, né? E é aquilo que eu falei, cara. A gente está sofrendo para ganhar do Aimoré em casa, né? A gente sofreu para ganhar do Aimoré em casa. E quando tu pegar lá uma Ferroviária de São Paulo, uma Inter de Limeira, um craque que é o líder do outro grupo e tal, como é que vai ser? Hoje o Caxias pegaria aos 50 minutos, né? Ganhou do Concórdia aos 50 minutos aqui no cenário. Na reta. Exatamente. E tem uma coisa agora também que vai ser importante para o Caxias. Eu quero ver esses 2 próximos jogos do Caxias, porque são adversários que têm chance de classificação. Concórdia são diferentes. Então, tu vai ter Concórdia e São Joséense. E o Concórdia é fora, o Joséense é aqui. Então, esses caras vão estar desesperados para ganhar. O Caxias pegou um time que não estava na zona de classificação, estava sofrendo na competição, e o Caxias não foi o Brasil de Pelotas. Que hoje ressuscitou. O Brasil de Pelotas hoje se classificaria em terceiro. O Brasil ganhou o jogo por 1-0. Inacreditável. O Brasil de Pelotas, aquele que estava no início ali, estava disputando com o Novo Hamburgo a lanterna, agora já é terceiro do grupo, que prova o quão fraco é esse grupo. Lembrando que ontem o Aimoré estava poupando jogadores porque está priorizando a copinha, cara. Sabe? É isso aí. E hoje o Caxias pegaria a Inter de Limeira. O Felipe. E aí? Já é difícil, É a segunda em casa. E provavelmente vai ser a única vez, dependendo ainda das 2 últimas rodadas, é a única eliminatória que o Caxias joga a segunda em casa, provavelmente vai ser essa, pela pontuação. Pela pontuação. Exatamente. Que era uma coisa que a torcida do Caxias ficou batendo. Cara, pontuação é importante, pontuação. O Caxias não ganhou do Aimoré aqui. Ganhou do Novo Hamburgo as 2, sim, né? Cara, a gente chegou num absurdo desse grupo do Caxias ser tão fraco
que os times estão poupando o time na Série D para jogar copinha, que o Caxias está sofrendo, cara. Olha, nesses 8 anos que a gente está na Série D, é o grupo mais fraco que o Caxias enfrentou e é o grupo que o Caxias mais perdeu. O Caxias já perdeu 4 jogos. Muita derrota. E o Silvio, que é o líder com 25 pontos, não é tudo isso. Tem mais essa questão. O Silvio não é tudo isso. Ele é líder com 25, em segundo está o Caxias com 20, terceiro o Brasil com 17, o quarto São Joséense com 17. E o Ercilus não é tudo isso. E aí? A minha preocupação, eu vou te dizer, a minha preocupação está no primeiro mata já, que o Caxias vai disputar. No primeiro mata já, dependendo de quem o Caxias pegar, de como for, o pessoal fala assim, olha só, mas lá a pontuação do grupo é mais baixa. De repente a pontuação é mais baixa porque o grupo é mais equilibrado. O Ercílio Luz já está com quantos pontos? 25? Porque é fraco. E ele ganhou de todo mundo. Inclusive do Caxias no Centenário. Então tá preocupante. Essa Série D... Preocupante também, Rafa, esse número de derrotas do Caxias indica que é provável que o Caxias perca o primeiro jogo do mata. O Caxias está perdendo fora. Se ele jogar com a Inter de Limeira, vamos botar que o Caxias pega a Inter de Limeira e perde lá, o que é um resultado que parece que se desenharia, já vai ter dificuldade já no primeiro mata, sem dúvida. Olha, enquanto a gente vive a desesperança, vamos lá, eu vou tentar ser otimista, tá? Tentarei ser otimista. Eu sempre digo que a Série D são 2 competições distintas. Que é a fase classificatória, acabou a fase classificatória, começa um outro campeonato, cara, que é o mata. E mata-mata, daí pode acontecer qualquer coisa. A minha esperança é que, terminando a fase classificatória, o Caxias encontre um rumo no mata-mata. Só que daí é o seguinte, tu pode consertar as coisas na fase classificatória, né? Porque tu tem um certo tempo. No mata-mata, se tu errar, é fatal. É fatal. Então, eu acho que, e espero, sinceramente, que dê uma virada na competição, que daí vem os matas, e que dê uma virada de chave no Caxias. Porque hoje é muito difícil o Caxias passar num mata por aquilo que está apresentando dentro de campo, se pegar um time do interior de São Paulo, por exemplo. Vai ser muito complicado. Muito, muito complicado. O Felipe Gamaier, Caxias enfrentou equipes que sofreram uma copinha. Aimoré e Novo Hamburgo. O Carlos Capellini, Rafa, tomara que morda a língua. Mas o jeito que está jogando não passa o primeiro mata, infelizmente. É o cenário que todo torcedor... Ontem eu recebi várias mensagens no meu WhatsApp. Todas eram iguais, cara. Os caras dizendo assim, cara, a gente não consegue jogar contra o Aimoré. Como é que vai ser no primeiro... A preocupação do torcedor é o primeiro mata-mata. Primeiro mata-mata. E se o Caxias não encontrar o rumo dele, vai ficar por aí mesmo. Vai ficar no primeiro mata-mata. E o resto da luz, a torcida sim entendeu. Quem está lá dentro não aprendeu a jogar a Série D ainda. O Egino Torresini, boa noite, senhores. E o Alessandro Sebem, com os novos reforços, irá melhorar. Feijão, bom jogador. Bom jogador mesmo. Tomara. Faltando 7 minutos para as 9 horas da noite. Gubert! E aquele momento. Eu só quero, antes de falar os palpites, eu só quero dizer uma coisa, não quero contrastar com o otimismo do Rafa, mas assim, o grupo está muito embolado, o Caxias tem 2 jogos muito difíceis agora, e o Caxias não está sequer classificado ainda, embora sempre tenha ficado entre os 4. Mas vamos botar que o Caxias perde esse último jogo, esse próximo jogo, o que seria um resultado, pelo que o Caxias tem apresentado fora de casa, um resultado normal, a coisa embola de um jeito que o Caxias fica na obrigação de ganhar de São Joséense aqui, e esse jogo pode estar valendo a vaga do São Joséense. Então, botem as barbas de molho, mas eu não acho que isso vai acontecer, tá? Eu nem tô... Mas agora eu vou dizer uma coisa. Se o Caxias não se classificar nesse grupo, se o Caxias, assim, não classificar, daí tem que cair
todo o departamento Não, de eu futebol acho do que vai Caxias. classificar. Só estou Todo. querendo dizer que não está classificado. O único classificado Exato. do grupo, o Caxias está em segundo. Mas é só o Hercílio Luz que está classificado e provavelmente já, inclusive, garantiu a primeira colocação, que deu uma disparada boa. Não, acho que fez 5 pontos, né? Tem 25, o Caxias tem 20. O Caxias teria que ganhar as duas. Não. Eu acho que Não, o Caxias não alcança mais, muito porque difícil, são 6 pontos, muito não difícil. são? Se o Caxias está com 20. quantos? 2 jogos vai 25. Ah, não. Mas são 2 tá jogos, 20. tem que tirar, Não, daí poderia. Tem que tirar, tem que tirar 5 pontos em 2 rodadas. É muito difícil. Mas é aquilo que eu falei aqui. Eu acredito que o Caxias vai classificar. Também acho que sim. O Caxias vai classificar, tá? Agora, se acontecer um fiasco homérico de não classificar num grupo desses, no outro dia a direção de futebol, vice de futebol, gerente de futebol, executivo de futebol, todo mundo, eu estou entregando o meu cargo aqui, porque eu nunca vi um grupo tão fraco do Caxias na Série D como esse desse ano. Que a gente chegou ao ponto do Rafa falou, o cúmulo de poupar para a copinha, né, gente? Era a classificação do grupo 8 rapidamente. Em primeiro, Hercílio Luz com 25, segundo, Caxias com 20, terceiro com 17, Brasil e São Joséense, em quinto com 16, Camboriú e Concórdia, em sétimo, Aimoré com 10, o oitavo, Novo Hamburgo com 6 pontos. Lembrando, Caxias e Concórdia no próximo domingo, às 3 horas, no Centenário. Vamos ao palpitão, galera. Fora. Concórdia Caxias, sim, fora. Não. Pior ainda, vai pegar o Concórdia fora e o Joséense em casa. Palpite, Juventude e ABC Cubertino. 3-0. 3-0. Tomada. 2-0 pro Juventude. E eu vou no 2-0 também no Juventude. Concórdia e Caxias, tomada. Cara, assim, 1-0 pro Caxias. 1-0 para o Caxias. Hubert. Caxias vai empatar com as calças na mão no finalzinho, gol do Heron. Vai estar perdendo, o Rafa já vai estar todo descabelado, o Heron vai fazer um gol e depois eles vão contratar o Heron para jogar a Série B. Eu vou no 1-0 Caxias. Existe a possibilidade do Heron ir para o Juventude? Acho que não, e acho que não vai também por causa dessas histórias aí, Rafa. Acho que as direções elas conversam. O Juventude não faria isso a essas alturas. Eu sinceramente acho isso. A classificação dos palpites, o Tomada é líder com 5 acertos. O Hubert tem 4 palpites, 3 resultados e acertou o gol de Nenê diante do Vitória, de 1-0. E eu tenho... Meu palpite do Ituano com o Juventude foi quanto? Ituano ia dar 2-1 pro Juventude. Sabe por que eu apostei isso? Porque eu falei, eu achei que fosse no Jacone o jogo. Eu vi ali no teu palpite, mas enfim... Mas tudo bem, faz parte. Eu achava que o jogo era no Jacone. Se fosse lá, eu ia botar tipo 1-1 da vida. Pois é, olha só, mas tudo bem, acontece. E eu falei que até agora você tem 4 palpites e 1 resultado. Chegando no final da nossa Caju dos Rafas aqui, tem mais 1 minuto. Seu destaque final, Sgarioli. Cara, um prazer estar com vocês aqui. Eu peço desculpas que eu tô com uma dor de cabeça absurda hoje. Então, o meu sarcasmo hoje não ficou... Isso que o Caxias ganhou, né? Pois é. Mas enfim, cara, um prazer estar com vocês. Sempre bom conversar com vocês sobre as coisas do futebol. E faltou a gente falar do Diniz na seleção. A gente fala na próxima. Hubert, seu destaque final. Só agradecer a vocês pela parceria mais uma vez. E em breve estaremos novamente juntos. Um abração, boa semana para todos. Uma boa semana a todos. Obrigado pela audiência. Retornamos em breve mais um Caju dos Rafas. Não esqueça, sábado às 11 horas tem Juventude ABC no estádio do Jacone e domingo Caxias do Concórdia fora de casa às 3 horas. Até mais, galera. Tchau.